Creio na remissão dos pecados. Pode a Igreja perdoar realmente os pecados? Sim. O próprio Jesus não apenas perdoou pecados, como também deu à Igreja o encargo e o poder de libertar as pessoas dos seus pecados. Através do serviço do sacerdote, é concedido o perdão de Deus, pelo que a culpa é perfeitamente apagada, como se nunca tivesse existido. O sacerdote só o pode fazer porque Jesus o fez participar no seu próprio poder divino de perdoar pecados. Que possibilidades há na Igreja de perdão dos pecados? O perdão dos pecados acontece fundamentalmente no sacramento do batismo. Depois, para o perdão de pecados graves, existe o sacramento da reconciliação, também chamado penitência ou confissão. Para pecados mais leves, é recomendada a confissão. Porém, também a leitura da Sagrada Escritura, a oração, o jejum e a realização de boas obras têm o efeito de perdoar pecados. Creio na ressurreição dos mortos. Por que cremos na ressurreição dos mortos? Cremos na ressurreição dos mortos porque Cristo ressuscitou dos mortos, vive para sempre e faz-nos participante dessa vida eterna. Quando uma pessoa morre, o seu corpo é sepultado ou cremado. Contudo, cremos que existe para essa pessoa uma vida depois da morte. Jesus revelou-se na sua ressurreição como o Senhor da morte. A sua vida, a sua palavra é fidedigna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Como de João 11:25. Por que cremos na ressurreição da carne? A palavra bíblica carne caracteriza o ser humano na sua fraqueza e mortalidade. Deus não considera, contudo, a carne humana como algo inferior. Em Jesus Cristo, Ele próprio assumiu a carne, encarnação, para nos redimir. Deus redime não apenas o espírito do ser humano, Ele redime-o totalmente no corpo e na alma. Deus criou-nos com um corpo, ou seja, carne e alma. No fim do mundo, Ele não deixa simplesmente de lado a carne, ou seja, a criação inteira, como um velho brinquedo. No último dia, Ele despertar-nos-á na carne, ou seja, seremos transformados para nos sentirmos no nosso elemento. O estar na carne não foi para Jesus uma coisa do outro mundo. Quando se mostrou como ressuscitado, os discípulos viram as suas feridas corporais. O que nos acontecerá quando morrermos? Na morte separaram-se o corpo e a alma. O corpo decompõe-se enquanto a alma vai ao encontro de Deus e espera que no juízo final seja unida ao seu corpo ressuscitado. O como da ressurreição do nosso corpo é um mistério. Pode ajudar-nos a entendê-lo a seguinte metáfora. Observando um bulbo de tulipa, podemos não reconhecer para quão belíssima flor ele se desenvolverá na terra escura. Do mesmo modo, não sabemos nada sobre o aspecto futuro do nosso corpo novo. São Paulo está contudo seguro. Semeado desprezível, ressuscita glorioso. Como nos ajuda Cristo na morte se nos confiarmos a Ele? Cristo vem ao nosso encontro e introduz-nos na vida eterna. Não é a morte que me vai buscar, mas Deus. Santa Teresa de Lisieux. Tendo em conta o sofrimento e a morte de Jesus, a nossa morte pode tornar-se mais ligeira. Num ato de confiança e de amor ao Pai, podemos dizer sim, como Jesus fez no Monte das Oliveiras. Tal compostura chama-se sacrifício espiritual. Aquele que morre une-se ao sacrifício de Jesus na cruz. Quando morre assim, numa confiança em Deus e em paz com os outros, ou seja, sem pecado grave, está no caminho para a comunhão com Cristo ressuscitado. A nossa morte não nos faz cair mais fundo que nas suas mãos. Quem morre não viaja para Ninhures, mas regressa à casa do amor de Deus, o seu Criador. Complemento. Aqueles a quem perdoar os pecados, ser-lhe-ão os perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão os retidos. João 20:23. Os sacerdotes receberam um poder que Deus nem aos anjos nem aos arcanjos concedeu. Lá em cima, Deus confirma tudo o que os sacerdotes fazem sobre a terra. São João Crisóstomo.
Porque dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também é inútil a nossa fé. Se é só para a vida presente que temos posta em Cristo, a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. 1 Coríntios 15. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Também para o corpo há espaço em Deus. Bento 16. Alguém poderia perguntar como ressuscitam os mortos? Como que espécie de corpo voltam eles? Insensato! O que tu semeias não volta à vida sem morrer. E o que semeias não é a planta que há de nascer, mas um simples grão de trigo, por exemplo, ou de qualquer outra espécie. 1 Coríntios 15. Quero ver Deus, e para o ver é preciso morrer. Santa Teresa de Ávila. O tempo para procurar Deus é esta vida, o tempo para encontrar Deus é a morte, o tempo para desfrutar Deus é a eternidade. São Francisco de Sales. Não morro, entro na vida. Santa Teresa de Lisieux. Santa Teresinha do Menino Jesus. Há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. No crepúsculo da nossa vida seremos julgados pelo amor. São João da Cruz.